Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para os amigos inscritos no canal. Você que sempre tem compartilhado os nossos vídeos, você que sempre tem deixado o seu like, olha, às vezes você assiste o vídeo, comenta no vídeo, mas não deixa o like, não é? Eu tô de olho no senhor, hein? Então vamos lá pessoal, já deixa o seu like aí, compartilhe, vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque sabemos que nem todo mundo tem condições de estar pagando um curso hoje na área de refrigeração. Então eu estou aqui como bênção de Deus na sua vida, para te ajudar, te abençoar, te trazer conhecimento, para que você possa ganhar o seu trocadinho, para que você possa fazer o seu dinheirinho para manter a sua família. Mas eu preciso que você me ajude. Metralhe esse vídeo aí com seu like. Vamos ajudar um ao outro, assim como Jesus falou. Amar uns aos outros, como eu vos amei. E a maior forma, a maior demonstração de amor é essa. É em você ajudar um ao outro. Eu, nesse momento, poderia estar passeando aí, me divertindo, mas eu estou aqui no meu laboratório fazendo vídeo para ajudar a essa legião de pessoas que precisam de conhecimento, que precisam de ajuda nesta área tão promissora que é a linha domiciliar, a linha branca. Pessoal, eu estou aqui com terror na vida de alguns técnicos, que são os modelos Electrolux. DF46, DF47, DF49, DF50, enfim, DFW, são aparelhos que, se você não dominá-los, você vai acabar comendo bola. Eu digo isso porque já peguei várias situações em que eu tive que pedir ajuda. Tive que pedir ajuda porque tem horas que tira toda a concentração. E acaba a paciência na hora que a gente pega um defeito que a gente não consegue diagnosticar. Então eu sempre estou trazendo dicas aqui para vocês, sempre estou trazendo o pulo do gato. Mas eu quero trazer uma menção aqui no seguinte: ninguém é obrigado a fazer o que eu mostro para vocês. Porque teve um internauta aí que disse: ah, você ensinou assim e na escola eu não aprendi assim. Meu irmão, faça do jeito que você aprendeu na escola, tá? Faça tudo aquilo que o professor mandou você fazer, beleza? Agora, aqueles que não têm condições de ir à escola, de pagar um curso, eu trago dicas aqui para eles. Eu trabalho nesse ramo aí há mais ou menos 28, 30 anos. E nesse interregno aí, nesse tempo, eu aprendi a fazer algumas coisinhas. E essas algumas coisinhas que eu sempre trago para vocês aí, eu acredito que tem ajudado muita gente. Então, se você não quer aprender essas coisinhas, continue na sua escolinha com seu professor. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, estou aqui com a DF46 Electrolux, tá? E eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas. De repentemente você está em campo, aparece o problema e você não sabe como resolver, às vezes você fica batendo cabeça. Aí você diz: mas e aí, doutor? Vou passar para vocês aqui algumas situações que pode acontecer aí no seu dia a dia. Beleza? Vamos lá. Primeira situação que acontece demais é do aparelho estar bloqueado. Esses aparelhos bloqueiam demais, pessoal. Aliás, qualquer aparelho fosfree, um dos problemas que mais acontece é de aparelho bloqueado ou aparelho não gela. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que pode acontecer com você. Primeira coisa, vamos pegar a situação aqui de aparelho não gela embaixo e aparelho não gela em cima. Primeira situação. Segunda situação, vamos pegar uma situação aqui de aparelho bloqueado. Por que o aparelho bloqueou? E eu vou estar passando para vocês aqui também o autoteste dela, tá? Eu não confio muito em autoteste, mas eu vou estar passando aqui para vocês. Vamos lá então, pessoal?
Vou inverter a câmera aqui e vamos lá então. Like! Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, desmontar o aparelho, tá? Mas antes da desmontagem, o que é que eu preciso saber? A reclamação do cliente é que o aparelho não está congelando os alimentos em cima e nem está resfriando os alimentos aqui embaixo na parte do evaporador. Primeira coisa que eu tenho que saber se o compressor está funcionando. É a primeira coisa que eu tenho que saber, se o compressor está funcionando. Porque existe problemas em que o compressor funciona, existem situações em que o compressor não funciona. Quando o compressor não funciona, isso é facinho para a gente. Pode ser o relé, pode ser o protetor térmico, pode ser que a placa de potência não esteja mandando tensão para o compressor. Então tudo isso a gente vai ver aqui, tá? Mas vamos pegar a seguinte situação. O compressor está funcionando, tá? O compressor está funcionando, porém o condensador, que é o trocador de calor, não está aquecendo, tá? Compressor funciona, mas o condensador não está aquecendo. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que pode ser nessa situação? Vamos lá. Pode ser vazamento de fluido refrigerante, tá? Normalmente esses vazamentos dá-se no subcondensador ou no pré-condensador, tá? O pré-condensador ele funciona como uma resistência dentro do reservatório de água. Ele faz evaporar toda a água condensada. E o subcondensador é uma serpentina que corre na lateral e na frente do gabinete, entre portas aqui, olha, para evitar condensação. Como a parte do freezer trabalha com a temperatura bem abaixo de zero, então se não houver um aquecimento nessa região, vai começar a molhar, a condensar, tanto entre portas como na lateral do gabinete, tá? Então, sendo vazamento, eu tenho até vídeo no canal aí que eu mostro para vocês, a isolação do subcondensador, mas eu falo para o cliente, olha, possa ser que fique molhando entre portas e normalmente molha, tá? E quando é no pré-condensador, eu substituo ele fazendo uma serpentina nova, beleza? Agora vamos lá, não é vazamento, tá? Aí você diz, mas e aí, doutor, mas como saber se é vazamento ou não? Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de abrir o sistema é ver se o aparelho não está bloqueado, pessoal. Aí você diz, mas como é que eu faço para saber se o aparelho está bloqueado ou não? É muito fácil. Você pode pegar a lanterna do seu celular e olhar nessas aberturas aqui, olha, se há alguma formação de gelo. Se houver formação de gelo, você já sabe que o aparelho está bloqueado. E todo evaporador que entra em bloqueio, a pressão da linha de sucção, ela cai. Por isso que o condensador deixa de aquecer. Então, de repentemente, você pode imaginar que o aparelho está com vazamento e não está. O aparelho está bloqueado. Aí você diz, mas e aí, doutor, eu vi uma certa quantidade de gelo, como é que eu faço para ter certeza? Desmontando o aparelho. Eu vou desmontar esse aparelho daqui, vou estar mostrando para vocês e estarei fazendo alguns testes. Você precisa de uma chave Phillips ou uma chave estrela e um canivete, tá? Eu vou tirar aqui essas prateleiras e vou mostrar para vocês aqui como desmontar esse aparelho, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei. O que é que eu vou fazer aqui agora? Aqui no fundo eu tenho dois parafusos. Tirar aqui as duas tampinhas, soltar
esses dois parafusos aqui. Soltei, olha. Vou soltar o parafuso do outro lado. Aí você diz, doutor, você não tem uma parafusadeira? Tenho 3, pessoal, mas não uso nenhuma. Eu prefiro usar a chave Phillips. Soltar o parafuso aqui da lateral. Tem um parafuso aqui na lateral que prende essa parte daqui. Deixa eu soltar esse carinha. Depois que soltar esse parafuso daqui, o que é que eu vou fazer? Soltar esses dois parafusos verticais aqui, olha. Tem 2 parafusos verticais aqui. Vou folgar eles, não precisa nem soltar todo, tá? Deixa eu tirar essa partezinha daqui. Vou folgar aqui. E depois que folgar, é só puxar, que ele se solta. Fazendo isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou soltar esse outro parafuso daqui de cima. Alguns modelos vêm com esse parafusinho aqui ainda. E fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Se eu vi que há formação de gelo aqui, o procedimento é um. Se eu ver que não há formação de gelo, o procedimento é outro. Se tiver formação de gelo, eu tenho que puxar cuidadosamente, pessoal, para que não quebre as partes plásticas, tá? Então, tirei aqui, olha. Tirando a capa traseira, eu preciso remover o conjunto de ventilação. E qual é o procedimento? Primeiramente, soltar esses dois parafusos Phillips aqui, olha. Soltar, tá? Agora, verifiquem se não tem gelo nessas partes aqui, olha, por detrás da capa do conjunto de ventilação. Porque se tiver gelo, não puxe, pessoal. Vai ter que esperar o aparelho descongelar, tá? Mas se tiver com pouquíssima formação de gelo ou nenhuma formação de gelo, aí sim a gente consegue tirar. Para tirar o conjunto de ventilação aqui é muito fácil. Basta vocês ir nesse conector daqui, olha. Eu tenho 2 conectores aqui. Um que é o de lâmpada mais o sensor ambiente. E o outro que é da rede sensora mais sensor de degelo. Então o que eu faço? Eu solto esse conector daqui apertando ele, tá? Ele tem uma travinha. Tirei. Depois o que eu faço? Soltando os 2 parafusos só é dar uma leve puxadinha. Mas é aquilo, se vocês verem que tem gelo nas aberturas, não puxe porque pode acabar danificando o aparelho, tá? Então tira o conjunto de ventilação aqui, olha. Sai com todos os cabos, tanto do ventilador como o sensor ambiente, ficando somente essa parte daqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho o evaporador, que é nada mais, nada menos que um trocador de calor, tá? Deixa eu acender o flash aqui para ficar melhor para vocês. Eu tenho um trocador de calor. Então, o que é que vai acontecer se o aparelho tiver bloqueado? Simplesmente o evaporador vai encher de gelo, pessoal. Ele vai encher de gelo de uma forma tão grande que o ventilador não vai ter condições de fazer troca de calor. Em algumas situações, o gelo chega até a hélice do ventilador, que o mesmo para. Muito bem. Então, se o evaporador estiver cheio de gelo, o aparelho não está com vazamento. O aparelho está bloqueado. Se o evaporador não tiver com gelo, eu já sei que há um possível vazamento. E qual é o procedimento aí? Abrir o sistema para ver se tem fluido refrigerante ou não. Não tendo fluido refrigerante, o vazamento pode estar no subcondensador ou no pré-condensador. Pouquíssimas são as vezes que o vazamento vai estar na linha de sucção ou no dispositivo de expansão, que nesse caso é tubo capilar. Mas de repentemente você pode dizer, doutor, eu abri o sistema e tinha uma considerável quantidade de fluido refrigerante. Muito bem. Pode ser obstrução no dispositivo de expansão ou saturação do filtro secador, que fica no final aí do subcondensador. Então, nesse caso, é só fazer reoperação de gás e fazer uma limpeza no tubo capilar.
Beleza? Agora vamos lá. O aparelho estava bloqueado. O que é que leva um aparelho desse ao bloqueio? No caso das Electrolux, pessoal, uma série de coisas pode fazer isso. Então eu vou estar passando aqui para vocês algumas situações, tá? De repentemente, a resistência... Deixa eu soltar aqui a caixinha que está protegendo o contato. Todo o aparelho Force Free, ele tem uma resistência de degelo, que está ligado nesse conector aqui, olha. A resistência, ela envolve todo o trocador de calor, todo o evaporador. Então, sempre que o aparelho entrar em degelo, essa resistência é energizada e ela começa a descongelar totalmente o evaporador. Ela só vai parar de descongelar, o degelo só será encerrado à medida que o sensor de temperatura, sensor de degelo, que ele fica preso aqui embaixo, olha, vou mostrar aqui para vocês, quando o sensor de degelo, através de temperatura, determinar o fim do mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui o sensor de degelo, olha. Aí você diz, e de quanto é esse sensor de degelo aqui, doutor? Esse sensor de degelo aqui, pessoal, ele é de 10K, tá? Se na rede sensora o cabinho for amarelo, ele é de 5K, beleza? Os aparelhos Electrolux de hoje, todos são de 10K. Segundo meu amigo Irã, da autorizada Electrolux, deixaram de fabricar sensor de 5K, aparelhos com sensores de 5K. Então, todos são hoje de 10K. Então, a rede sensora, que envolve aqui, olha, dois fusíveis térmicos, que são esses dois carinhas aqui, olha, são dois termistores, tá vendo? Eles são uma proteção para a resistência. Eles monitoram a temperatura do alumínio no evaporador para que não haja um acidente. Então, eles protegem o seu aparelho. Em algumas situações, o aparelho ele vem a bloquear por conta da abertura desse dispositivo aqui, olha, desse termistor. Ele abre, então a placa de potência, quando o aparelho entra em degelo, manda atenção para o conector, só que pelo simples fato deles estarem abertos, ou um ou os dois, a resistência não será energizada, tá? Então aqui eu tenho o sensor de degelo, que é preso bem aqui embaixo, olha, e aqui eu tenho os dois fusíveis térmicos. Eles compõem a rede sensora. E aqui eu tenho a resistência, tá? A resistência de degelo. Alguns modelos, alguns aparelhos, vocês encontrarão também uma resistência na calha, que ajuda no degelo do equipamento, não permitindo com que a calha venha a congelar-se. Mas nesse caso daqui, eu só tenho uma resistência principal, eu não tenho a resistência da calha, beleza? Então vamos lá, alguns motivos que levam o aparelho ao bloqueio. Resistência aberta, sensor de degelo danificado. O sensor de degelo, pessoal, ele pode estar aberto, ele pode estar em curto, ou ele pode estar passando informação errada. Ele pode estar com valor de resistência adulterado. Aí você diz, e como é que eu sei, como é que eu faço? Com o multímetro. A uma temperatura de 25 graus, que é o que normalmente a gente faz, nós teremos que medir a resistência dele. E esse valor de resistência que é medido na escala de quiloohms, ele terá que dar 10K. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui o multímetro na escala de 20K e vou espetar as duas ponteiras no sensor. Aí você diz, mas onde é que eu ponho, doutor? Aqui desse lado? Não, pessoal, nunca faça isso, porque você pode estar danificando o conector. Sempre nas costas dele. Aqui, olha. Eu vou espetar as duas ponteiras e vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Espetei aqui as duas ponteiras, tá vendo? No fundo do conector. Tá me dando aí quase 9 ohms. Mas por conta disso daqui, olha, eu coloquei a sonda desse termômetro bem do lado aonde está o sensor, que está me dando quase uma temperatura de 28 graus.
27,5. Então, por conta disso, o sensor não está atingindo os 10K. Mas, se a temperatura caísse para 25 graus, com certeza ele daria os 10K aqui, tá? Então, se o sensor estivesse em curto, com certeza ele me daria um valor bem abaixo disso. Se o sensor estivesse aberto, com certeza ele não me daria nada. Então, essa é a base que eu sempre tenho que ter em mente, que ele é um sensor de 10K. Aí você diz, mas se tiver cheio de gelo, doutor, o evaporador, eu posso estar medindo ele? Não, pessoal, se tiver cheio de gelo, com certeza o valor de resistência dele vai estar lá em cima e de repentemente ele pode estar até aberto. Então o ideal é testar o sensor onde o seu local de trabalho deve estar sempre descongelado, a temperatura ambiente, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma referência. Da mesma forma, testar a rede sensora. E como é que eu faço isso, doutor? Essa rede sensora aqui, ela está ligada em série, pessoal. Aí você diz, e como é que eu faço para testá-la? Eu tenho dois fusíveis térmicos. Um nesse chicote aqui e outro nesse chicote. Então basta colocar as ponteiras no fundo do conector para a gente medir. Eu vou testar uma aqui para vocês verem. Então vamos lá, pluguei uma ponteira aqui e o outro lado será um cabo branco. Como vocês estão vendo, continuidade, beleza? Então vamos lá, a mesma coisa deve ser testado o outro fusível térmico. Então aprendemos como testar a rede sensora. O aparelho pode bloquear por resistência aberta, por dano no sensor de degelo, por dano na rede sensora ou então por dano no sensor de temperatura ambiente, que é esse carinha daqui, pessoal. Aí você diz, mas e aí, doutor? E de quanto é o valor de resistência desse sensor? O mesmo do sensor de degelo, pessoal. O mesmo valor de resistência. Eu vou medir ele aqui para vocês verem. Então vamos lá, pessoal, pluguei aqui as duas ponteiras, tá? No fundo do conector, tá aqui o sensor. Olha que surpresa. Vocês estão vendo para isso daí? Olha para isso aí. Aí você diz, mas e aí, doutor? Aqui fora, deixa eu ver aqui quanto é que tá a temperatura aqui fora. Deixa eu puxar aqui o termômetro do sensor, tá? Vamos ver se está mais frio aqui. 27,7, tá? 28 graus, subiu mais um pouquinho. Vamos ver se vai cair a temperatura. Não tá caindo. 28,1. Então, o valor de resistência do sensor de temperatura ambiente do aparelho deveria estar igual ao sensor de degelo. Olha o valor de resistência que está dando aí, olha. Olha como está variando esse valor. Tá vendo aí, pessoal? Aí você diz, mas e aí, doutor? O que quer dizer? O que quer dizer é que esse sensor aqui, ele está danificado. Mas antes, nós vamos fazer outro teste. Eu vou tirar as ponteiras aqui. Vou fechar as ponteiras para ver se vai zerar ali. Porque às vezes acontece do cabo tá aberto, então fica dando mau contato. Como vocês estão vendo, olha, ponteira fechada, tá me dando 0. Então vou plugar aqui novamente. Pluguei novamente e olha para aquilo ali. Então eu já sei que esse sensor de temperatura, ele tá danificado. E ele é o responsável também por fazer com que o aparelho ou não gele suficientemente, ou então venha bloquear, tá? Então eu já trouxe para vocês aqui alguns motivos que fazem com que esse aparelho daqui entre em bloqueio total ou parcial.
Aí você diz, mas e aí, doutor, mas existe mais alguma coisa aqui em cima que venha fazer com que o aparelho entre em bloqueio? Existe sim, pessoal, que é o ventilador, tá? Se o ventilador tiver com bobina aberta, ou tiver queimado, ou tiver com baixa rotação, ou não tiver funcionando, o aparelho vai bloquear também, tá? Só que é o seguinte, ele vai bloquear e vai entrar em degelo, vai bloquear e vai entrar em degelo, porque o sensor de degelo, ele é responsável direto pelo acionamento de degelo do equipamento. Os aparelhos mais antigos trabalhavam com minuteria, trabalhavam com time, tá? Onde esse degelo poderia ser de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Mas nesse caso o degelo aqui é por temperatura. Beleza, pessoal? Por temperatura. Então, o ventilador danificado também pode gerar bloqueio, ou então esse carinha daqui, olha, que é o interruptor da porta. Se ele tiver com mau contato ou tiver aberto, não tiver fechando os contatos, o ventilador não entrará em funcionamento. Porque às vezes acontece do interruptor estar com mau contato, então o ventilador funciona um pouquinho, mas daqui a pouco ele desliga. E às vezes a gente não acaba se apercebendo disso. Então o ventilador para e o aparelho começa a entrar em bloqueio parcialmente. Então veja quantas e quantas situações aqui em cima pode fazer com que o aparelho entre em bloqueio, tá? E uma outra situação também que pode fazer com que o aparelho bloqueie é a obstrução da calha. Todo aparelho FOS-Free, ele tem o canal do dreno. Só que se esse dreno for obstruído, o que é que vai acontecer? Vai começar a juntar água aqui embaixo na bandeja. E como a água é em grande quantidade, uma parte dela vai cair para a parte inferior do gabinete e a outra parte vai congelar à medida que o aparelho voltar a entrar em funcionamento. Então tudo isso tem que ser averiguado. Tudo isso tem que ser visto calmamente para que a gente não possa dar um diagnóstico errado, beleza? Uma coisa que acontece bastante nas resistências é mau contato no conector. Eu sempre digo a vocês o seguinte: sempre que forem testar uma resistência, solte o conector aqui, olha, solte ele e energize a resistência direto no conector. Deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês. Sempre energize direto, tá? Não se apegue somente no valor de resistência do multímetro. Energize ela e veja se ela vai aquecer, tá? Ela tem que aquecer bastante, porque às vezes o filamento ele só está encostado. Então quando a gente energiza, ele abre e a resistência não aquece. Então sempre que for testar uma resistência, aqueça ela para ver se ela está esquentando. Beleza, pessoal? Outra dica que eu trago para vocês é o seguinte: sempre que forem substituir a rede sensora, olhe bem o conector da mesma, pessoal. Porque eu peguei um aparelho aí esses dias que estava invertido, ou seja, venderam a rede sensora errada para o cliente. Sempre que forem trocar alguma peça Electrolux, verifique o posicionamento da peça, dos cabos, para que você não possa cometer o erro que eu cometi, tá? Nesse caso daqui, os dois cabos que vão alimentar a resistência estão aqui na parte superior e o sensor na parte inferior. Mas dependendo os modelos, isso pode ser invertido, tá? Então preste bastante atenção nisso, pois os modelos Electrolux trabalham da seguinte forma: um modelo às vezes você encontra 2 ou 3 versões, então muito cuidado na hora que for substituir peças da marca Electrolux. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Porque tem um monte de coisa aqui ainda que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui, mas eu estarei voltando com vocês com a segunda parte dele, já, tá? Desde já, deixa o seu like, desde já, compartilha aí com outras pessoas. Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês, sempre falando em nome aí da Friotech. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.